A Segunda Morte de Odilon, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 26. Os umbrais esvaziados. Primeira parte. Uma notícia me havia chegado da Terra, e com base nela, eu me coloquei a pensar sobre os espíritos que, em grandes levas, estão atualmente se corporificando no orbe. Por aqui, igualmente, ocorrem as desencarnações coletivas, sobre as quais mais tarde falaremos. Em síntese, a notícia deu conta de que, em determinada cidade, duas jovens tinham entrado em luta corporal, uma de 15 anos, que estava grávida, e outra de 18 anos. A discussão, seguida de agressão, aconteceu no pátio da escola, em que ambas estudam. A jovem de 18 de idade jogou a que estava grávida ao chão e começou a lhe chutar a cabeça e o ventre, certamente com o propósito de cometer um homicídio duplo. Meu Deus! Exclamei, um tanto abalado no silêncio do meu consultório. O que estará acontecendo com as pessoas? Duas jovens? O que pode, ou melhor, o que nós podemos esperar da juventude que age assim, de maneira inconsequente? Que espíritos serão tais? Adolescentes já participando do tráfico, filhos de pais trabalhadores enveredando pelo caminho do crime, assaltos a bancos. Meu Deus! Então, naquele momento, o meu pensamento recuou no tempo e passei a recordar várias comunicações mediúnicas de quando, óbvio, eu ainda me encontrava encarnado. Comunicações que, através de vários médiuns, davam conta de que os umbrais estavam sendo esvaziados. Os comunicados ainda diziam que falanges inteiras de espíritos estavam tendo a sua última oportunidade no planeta, antes do grande exílio que ocorrerá. Digo que ocorrerá porque entre nós, os desencarnados, ainda é voz corrente que o denominado expurgo, de maneira coletiva, mais cedo ou tarde, irá sim acontecer. Evidente que, em relação ao expurgo, que Kardec, no livro A Gênese, chama de emigração, o assunto é comentado por nós outros, os espíritos adeptos da doutrina, de vez que a maioria dos que já morreram nem sequer cogitam dele. Aliás, existem espíritos que, deste outro lado, não cogitam de absolutamente nada de ordem mais transcendente. Desencarnados vivem como se encarnados estivessem. Peguei um exemplar do referido livro da codificação. Sempre tenho todo o Pentateuco ao alcance da mão e tornei a ler para reavivar a memória. No intervalo de duas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se permutam incessantemente. Operam-se, pois, incessantemente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual para o mundo corporal. Este é o estado normal. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis. Gênesis, capítulo 11, itens 35 e 36. Prossegui meu solilóquio. Realmente as imigrações ocorreram, estão ocorrendo, porque o planeta conta hoje com quase 8 bilhões de espíritos encarnados. As emigrações, por enquanto, vêm acontecendo de maneira tímida, embora
com a última pandemia, a do coronavírus, o índice de mortalidade tem aumentado significativamente e irá continuar aumentando em consequência da vacinação. Cerrei as páginas de A Gênese, continuando, porém, a marcar com o indicador entre elas o texto que acabara de ler, e deixei que o pensamento viajasse, transfigurando-se em uma entidade, com a qual passei a conversar. Impressionante, Inácio, falei. Tantos jovens, claro, com as exceções de praxe, jovens fisionomicamente considerados belos, rapazes e moças saudáveis, vivendo sob a filosofia do carpe diem, a entidade imaginária redarguiu, interessados em gozar a existência, consumindo as suas energias, quase numa triste reedição do que se pregava, o movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll. Meu Deus, mas talvez estejam tendo a sua derradeira oportunidade na Terra. Antes que o auxílio aconteça de maneira mais intensa, como compreender? São espíritos adoentados, Inácio, que não creem em Deus ou que não veem finalidade na criação divina. Infelizmente, são suicidas em potencial. Suicidas? Sim, porquanto o suicídio físico é antecedido pelo suicídio moral. Esses, sobre os quais falamos, não valorizam o esforço de seus pais para que eles possam estudar, frequentar uma universidade e. E, e por vezes, Inácio, são filhos de espíritos quase nas mesmas condições, que estavam juntos antes da reencarnação. Os seus genitores não se preocupam em educá-los espiritualmente, em lhes transmitir alguma noção do Evangelho do Cristo. Como, indaguei, ao reencarnarem podem adquirir um corpo tão saudável, belo? São joviais, robustos. Muitos deles poderiam ser verdadeiros modelos em qualquer passarela. Não obstante, parecendo não satisfeitos com seus corpos, cobrem-se de tatuagens, piercings estranhos que os deformam. Estão no uso de seu livre-arbítrio. Você é contra tatuagens, Inácio? Não, em absoluto, respondi. Se sou contra alguma coisa, sou contra o mal. No entanto, esses jovens não carecem de cobrir todo o corpo. Inácio, afronta ao establishment. Imaginam que, assim, conseguirão ser mais sensuais. Eu fico pensando. Em quê? Muitos deles, quando principalmente derivam para as drogas, para o álcool, para a cultura do sexo desvairado, para a ociosidade, esses espíritos, tornando-se agressivos em baladas regadas a drogas, no relacionamento sexual sem compromisso, sem afeto, diz: Inácio, esses espíritos possuem forma humana? Arrisquei a questionar. Após breve silêncio, a entidade imaginária respondeu: muitos deles, de onde se dirigem corporificando-se na Terra, ou seja, dos umbrais inferiores, para o planeta, no desequilíbrio em que se encontram, são sim humanos, porém ainda em estreito parentesco com répteis e certos animais. Que nos desculpem os animais, nossos irmãos menores. Figuras mitológicas? Antroposomorfismo? Sim, em muitos corpos belos se ocultam espíritos em grande degradação, desfigurados. Mas então podem reencarnar aparentemente tão perfeitos? Como podem reencarnar? Perfeitos, tão perfeitos. Inácio, o Espiritismo, em várias obras de sua literatura,
fala a respeito do fenômeno da licantropia. Recorda-se? No livro Libertação e igualmente no livro Obreiros da Vida Eterna. Dante Alighieri, em sua descrição do inferno, em seu monumental Divina Comédia, sem dúvida, pelo passado altamente delituoso, pela insanidade psíquica, pelo sentimento de ódio cristalizado no coração, enfim, pela degradação a que chegaram, multidões de espíritos passam a estampar em seu corpo espiritual as suas desfigurações de ordem moral. Não teriam então que reencarnar com as suas deformidades na face, nas mãos, nos pés, enfim, em todo o corpo, e não assim tão atraentes do ponto de vista físico? Acontece que a matéria, ao longo dos milênios, organizou geneticamente o corpo humano, e muitas vezes esses espíritos podem reencarnar em um corpo esteticamente perfeito ou quase perfeito, porque a máquina física ainda está muito longe da perfeição. Então, nem sempre, não, nem sempre são os espíritos que, por dentro de si, quase que se nivelam a répteis e certos animais, habitam na reencarnação. Um corpo que lhe seja um reflexo da precária condição íntima. Ao contrário,